Segunda-feira de treino no CT do Parque Gigante, o Inter cada vez mais encaminhado para enfrentar o Bragantino na quarta-feira no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, lá em São Paulo, o Palmeiras tem um sub-20 que pode ser o titular agora contra o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa semana para todo mundo. Boa semana para todo mundo aqui que, olha, finalmente tá voltando o futebol do Internacional, né? Voltando o Inter que ficou 10 dias sem atuar no Campeonato Brasileiro, só treinou, a gente tá nessa abstinência de ver o Inter em campo, tá todo mundo nessa ansiedade, porque o Internacional tá naquela cola, aquele bafo na nuca do Palmeiras e obviamente, né, querendo jogar, que o torcedor querendo ver o time em campo para tentar tirar esses 8 pontos do Palmeiras, tirar esses 8 pontos aí da liderança, né, do Campeonato Brasileiro, talvez até dar uma beliscadinha na taça. É difícil? É impossível? Não é. Eu sempre digo por aqui, você sabe, não são 8 pontos, para mim são 5. Para mim são 5, porque se a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente já tem que pensar que a gente vai ganhar do Palmeiras na última rodada no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, a gente tem a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora nessa quarta-feira. E aí, temos de lembrar, claro, né, que estamos sem o Bustos, que está suspenso. O Johnny está servindo a seleção dos Estados Unidos, vai inclusive jogar contra a Arábia Saudita agora, nessa terça-feira, agora joga contra a Arábia Saudita. Nessa segunda-feira agora tem mais jogos de seleções, né? Por exemplo, tem Inglaterra e Alemanha, um baita jogo pra gente pegar e dar uma brincadinha na KTO, né? Tu já sabe, óbvio que tu tá sempre aqui comigo, então tu sabe como é que funciona. Vai lá em KTO, tu não fez ainda, vai lá em kto.com, tá? Usa o cupom Ernest e ganha 20%, garante 20% em free bet no teu primeiro depósito. Foi lá, botou R$100 e vai ganhar mais 20, beleza? Para tu aprender como é que funciona as odds, para tu trocar uma ideia com daqui a pouco amigos teus que já tem mais experiência, né, em jogatina. Então vem brincar com a gente aqui, porque tu vai te dar muito bem, tenho certeza. Vamos lá. Vamos falar primeiro do Palmeiras, porque olha só, o Palmeiras, ele tá com dificuldades também, porque ele também tá com jogadores pela seleção, né? Tem, por exemplo, o goleiro Everton tá com a seleção brasileira, tá? Mas tem 3 desfalques do meio campo que são importantíssimos da gente trocar uma ideia e conversar. Olha só, o Danilo, o Gabriel Menino e o Zé Rafael estão suspensos. E com isso, o Abel Ferreira vai ter que projetar a equipe com uma dupla de volantes, não só inédita, mas com um sub-20. É o Fabinho, o volante Fabinho, que não participou, inclusive, agora da final do sub-20, né? Que jogou no final de semana, o Palmeiras foi campeão, show do Endrick, né? Que é a nova menina dos olhos aí do futuro do futebol brasileiro e tal. Mas, então aí, essa escalação a gente vai ter que ainda aguardar o treino, obviamente, dessa semana para poder, segunda-feira e terça-feira, para a gente poder confirmar. Mas o que a imprensa paulista está dizendo é que seria o seguinte, ó, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, o Luan Murilo e o Piquerez, com o Fabinho, o Atuesta e o Scarpa, com o Breno Lopes, o Dudu e o Rony na frente. Esse seria o provável time do Palmeiras para enfrentar o Atlético Mineiro. E é óbvio, né, cara, que a gente está pensando e olhando para o Palmeiras, porque o Palmeiras perdendo esse jogo ou não pontuando na totalidade, né, de repente um empatezinho e o Inter fazendo a sua função dentro de casa, no Beira-Rio, aproveitando os mais de 70% de aproveitamento que o Inter tem, pode diminuir, né, vai diminuir essa distância para o Palmeiras. O Inter que treinou nessa semana, agora nessa segunda-feira, tá, nesse início de semana, e está cada vez mais definido. Não foi toda a atividade aberta para a imprensa no CT do Parque Gigante, tá? Tem algumas questões que não dá para cravar, tá? Mas no lugar do Bustos
Tudo indica que vai ser o Igor Gomes, sim, porque já fez essa função no Barcelona, quando jogava lá na Espanha. No meio-campo, a tendência é que seja o Depena, do lado do Gabriel, e não o Edenilson. E também lá na frente, então, o Wanderson, trabalhando normalmente, joga o Pedro Henrique e não o Wanderson. O Wanderson vai ser a opção do segundo tempo. Né? E aí, a gente vai então pontuar, tem uma outra questão também do goleiro, tá? O Daniel já está trabalhando normalmente, mas ele está usando uma leva de medicamentos para a questão do globo ocular, né, do sangramento que ele teve, que faz com que dilate a pupila. E a partir disso ele tem algumas dificuldades para enxergar. Por isso que o Kehler vai continuar no gol. Então o Kehler não só tendo essa questão da lesão do Daniel, mas tendo a oportunidade de ganhar uma sequência, né, porque a gente ainda tem alguns dias, não só o Bragantino, mas ainda daqui a pouco o Daniel vai ter que continuar tomando esse medicamento e o Kehler vai receber mais oportunidades. O Kehler tem que aproveitar essa oportunidade, inclusive, para mostrar que pode ser o titular. Tem muita gente, inclusive, que acha que o Kehler tem que ser titular e não o Daniel. Por exemplo, tu acha que tem que ser o Kehler? Faz o seguinte, bota nos comentários, vamos trocar uma ideia ao longo do dia. Então a gente vai ter esse time aqui, ó. Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado, René. Aí tem o Gabriel com o Depena. Eu vou botar o Edenilson aqui junto, tá? Muito mais por conta desses dois treinos agora mais fechados que a imprensa não conseguiu ver. Mas a tendência é que seja o Depena. Com o Alan Patrick e o Maurício, o Pedro Henrique e o Alemão. Tá? Eu falei durante a semana, no final de semana, que o Tyson ele ia ter uma conversa, né, com a direção, agora depois do Campeonato Brasileiro, sobre a sua continuidade no Inter. E o Tyson ele falou no podcast, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o link aqui em cima, vou deixar o link para vocês aqui em cima, do Spider, tá? Baita conteúdo, tá? Tá aqui em cima, depois dá uma olhada e recupera lá. Ele fala exatamente o que eu disse no sábado. Ele ainda vai conversar com a família dele para tomar a decisão se ele continua ou não no clube. Por quê? O contrato, até isso eu quero me corrigir, tá? Eu tinha falado que o contrato dele era até junho, não, o contrato dele é até abril, tá? Então, ele já poderia, a partir agora de novembro, assinar um pré-contrato com qualquer clube. Começa por aí. A segunda questão é que ele se mostra incomodado com algumas críticas que ele vem recebendo. A questão, por exemplo, de que ele está acima do peso, a questão de que ele liderou a greve, aquela dos direitos de imagem. Ele também vê que tem uma leva de pessoas na rede social que estão indo, vamos dizer, na onda de alguns jornalistas, talvez, ou até mesmo de algumas críticas pontuais, e aí está ganhando um caráter superlativo. Então, o Tyson, ele tá feliz no Inter porque é o clube do coração dele, mas ao mesmo tempo não tá feliz com o que ele tá ouvindo das pessoas. E eu falei no conteúdo de sábado, eu também vou deixar aqui em cima, tá? Se tu quer recuperar depois, que ele tava ainda muito, vamos dizer assim, sentido com as coisas pessoais que aconteceram para ele, né? Principalmente a questão do assassinato do irmão e tal. Então, ele tá revendo o que vai ser da carreira dele. E se tu assistir esse conteúdo que eu te indiquei aqui em cima, tu vai entender do que eu tô falando, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, te inscreve no canal, ativa a notificação, vamos junto, vem, comenta aqui embaixo o que tu tá achando dos conteúdos, vamos trocar uma ideia, vamos aprender cada vez mais e muito obrigado por todo mundo que tá aqui comigo, valeu? Um forte abraço, tchau!